Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Amém? É interessante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. A gente conhece mais como os 3 reis magos, né? E se eu disser para vocês que eles não eram reis? A gente chama 3 reis magos, mas eles não eram reis. Magos. O que é mago? Nós temos que começar de algum jeito aqui se entender para pregar a palavra de Deus, para a gente ter um pouquinho mais de abertura na nossa cabecinha, que a gente gravou lá, 3 reis magos. Mago. Para nós hoje, o que significa mago nos nossos tempos? Não é que trabalha com magia, com essas coisas? E naqueles tempos? Por que magos? Por que reis? É interessante. Vamos lá. Nós sabemos que lá num passado, não tão distante como dizem, né? O povo pecou de novo, o povo de Israel pecou de novo e foi levado ao cativeiro. Vamos ficar sem óculos. Vamos contar a historinha de um jeito mais legal. O povo de Deus foi levado para um cativeiro. E lá foi aqueles jovens que foram jogados na fornalha, lá foi aquele jovem que foi jogado na cova dos leões, e assim por diante. Quem é que foi jogado na cova dos leões? Daniel. Isso quer dizer que foi lá no tempo de Nabucodonosor, né? Ele conquistou toda aquela parte do mundo lá. Conquistou tudo. O que ele fez? Ele deu um nome a certas categorias de pessoas. Hoje não existe mais funcionário empregado. Quando eu comecei a trabalhar, eu era um arigó, em outras palavras, tá? Era a classe mais baixa. O cara que estava começando dentro de uma empresa era o arigó, o empregado. Ponto. Hoje ninguém mais é empregado. Todo mundo é colaborador. Você é colaborador da empresa. Vem cá, você está fazendo um serviço diferente ou você faz o mesmo? Faz o mesmo, mas você está entrando como um colaborador dentro de uma empresa. É assim que funciona. Naquela época conquistaram tudo e trocaram os nomes também. Então, tudo o que era, veja bem, sábios, cientistas, pessoas com conhecimentos de física, conhecimentos em matemática, conhecimentos em química. Se tivesse computação, a gente podia botar assim que tinham conhecimentos de computação e outras áreas afins, e assim foi. O rei da época simplesmente fez o seguinte: nós vamos chamar todas essas pessoas de magos. Ponto. Ah, eu quero falar com um cara que conhece parte da ciência. O mago da ciência, o mago da química. E assim por diante, e em cima disso cresceram muitas histórias. E aqui a gente pode ver que tem o mago do Oriente, que são esses 3. 3 reis magos do Oriente vão visitar Jesus Cristo, em épocas do rei Herodes. Por que está cravado o rei Herodes? Época do rei Herodes. Porque o rei Herodes mandou matar todas as crianças que nasceram no ano do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, naquela região. Sobrou Jesus porque, pela ordem do anjo que Deus deu, eles foram para o Egito. E a história, eu acredito que você conhece de Jesus. E eu, por enquanto, eu quero me ater um pouco aqui nos magos. Aquilo que a gente chama de os 3 reis magos. Eu não estou dizendo que é certo nem errado, mas eu tenho que dizer para você que eles não eram reis. Claro isso? Aonde está isso, pastor, que tem tudo, essas mudanças? Os magos do Oriente, em Daniel 4, 6 e 7 diz: os magos são chamados de homens sábios. Viu? Os homens sábios são magos. Os magos são chamados de homens sábios, cada um dentro da sua categoria. Daniel
Daniel era considerado um homem sábio e não era um mágico. Nós temos que abrir os nossos entendimentos, porque se a gente for para o Novo Testamento, vai ter passagens aonde magos eram videntes. O mago era um vidente que previa o futuro. É interessante a gente conhecer um pouquinho. Era um sábio para o rei da época também. Daniel foi considerado um sábio, um mago pelo rei também. Mas ele não era mágico, ele era temente a Deus. Os babilônicos chamavam de magos os homens sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, adivinhadores, feiticeiros e etc. Todas essas categorias estavam dentro de uma só para os babilônicos: magos. Entendido até aqui? Você vai vendo que a palavra vai nos levar e é interessante. Porque quando vem de Deus, vem para mudar. A palavra de Deus não é algo que cai na nossa vida, caiu por cair, contou por contou, falou uma historinha, não. A palavra, quando vem, ela modifica. De que maneira, pastor? Nos instruindo a crescer. A palavra de Deus nos faz crescer em conhecimento, seja de Deus, seja de coisas terrenas, porque a palavra de Deus nos torna sábios. Eu acredito que você é inteligente. Você tem a palavra de Deus, você é muito inteligente. Talvez você não se deu conta disso, mas se você tem a palavra de Deus viva dentro de você, desperta para o mundo, porque você tem muita sabedoria. Veja só. No meio de toda essa bagunça, tem lá aquele povo, tem toda aquela gente. E o rei resolve, como muitos crentes dos dias de hoje, vamos dizer assim, a comer uma feijoada e vai dormir. Aí ele tem pesadelos, tem sonhos e quer que o mundo adivinhe. Mas assim como não é todo crente que come a feijoada e vai dormir e tem os pesadelos com carne pesada, tem o crente que jejua, vai dormir e Deus fala com eles em sonho. Mas não é todo sonho. Eu já ouvi cada babaquice que você não faz ideia de pessoas que sonharam. O sonho é teu, eu dizia para as pessoas, decifra você. O que eu tenho que ver com o sonho, se não é de Deus? A inteligência tem que ser suficiente para a gente saber quando é de Deus e quando não é de Deus. E se Daniel era um mago, um homem sábio, ele sabia porque ele tinha Deus no seu coração. Ele era falado de mago, mas não é citado na Bíblia isso, mas ele estava nessa categoria porque ele era um homem muito inteligente. Tanto é que foi o que foi com Nabucodonosor, né? Ou você acha que ele ia colocar um pobre coitado, burro, sem saber matemática e cálculos, para cuidar das finanças? Fala sério. Se você quer ver um outro cara inteligente fora do lugar, e era um cara que tinha muito conhecimento, José. Ou você acha que o faraó ia botar um cara tapado para cuidar do Egito? Para os dias de hoje, eu vejo um monte de gente pedindo, esses caras do neopentecostalismo aí, vão dar uma pancadinha aí. Como é que vão dar? Deus vai dar uma bênção para eles cuidar, um império para eles cuidar, que eles estão pedindo, se eles não leem a palavra e são tapados. O povo é tapado porque não lê a Bíblia. Ô, gente, vamos despertar para a igreja, vamos despertar para Jesus, vamos despertar para a palavra de Deus e vamos conhecer Jesus Cristo de Nazaré e saber que Ele só vai dar coisas grandes para quem tiver grande conhecimento. Ou seja, for alguém que tenha ciência do assunto que está pedindo. Eu quero riquezas, eu quero ganhar na Mega Sena umas 3 vezes para poder abençoar aí. Tu foi te formar para administração?
Eu não estou falando de administração normal. Eu estou falando se você foi se formar física e espiritualmente com conhecimento para administrar o que você está pedindo. Se você não está se preparando, esquece que não vai cair na tua casa. Se prepara. Porque a preparação quer dizer, Senhor, eu pedi, eu estou me preparando para quando tu me deres, eu esteja pronto. O crente está na contramão, Senhor, tu me dá que eu vou me preparar. Ah, para! Desde quando que é assim? Aqui nós temos então, o rei tendo um sonho interessantíssimo, e ele bota todos os magos dentro do palácio, do reino. Quem não entrou ficou conhecendo e sabendo o que o rei queria. Que decifrassem o sonho que ele teve. Não vou contar qual foi o sonho, você tem que ler. Não faz parte da direção da minha pregação. Se você quer pegar parte da história do sonho, está na Bíblia. Pega o livro de Daniel e vai firme. O rei queria que os magos decifrassem o sonho. É aquele sonho da estátua. Pede isso, pede aquilo, pá. Beleza, vamos lá. Só para não dizer que a gente passa em branco. Ninguém conseguiu decifrar nada. O que acontece com quem manda e pode mandar e tem autoridade, com quem não, quem tem que fazer e não sabe fazer? O rei manda. Ele chama o comandante, que é o comandante Arioque, ele diz, Arioque, vem cá. Arioque, você vem cá. E olha que a gente leu, os 3 reis magos visitam Jesus. E o pastor está pregando uma voltinha pequena, né? De alguns aninhos. Arioque, você pega e você mata todos eles. Mata os feiticeiros que não souberam falar para mim. Mata o cientista que não soube falar nada para mim. Mata os astrólogos que não conseguem responder do meu sonho. Mata o sábio da ciência. Mata todos eles, porque nenhum mata vidente. Mata todos, não sobra um no meu reino. Vai, Arioque, e que se cumpra a minha vontade. Essa foi a ordem do rei. Quem é que escuta essa ordem? Está na Bíblia. Quem é que escuta esta ordem? Daniel. Daniel capítulo 2, verso 24 e 25 diz: Por isso, foi Daniel falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia. Introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação do sonho. Não sei o que você está começando a imaginar ali. Não sei se você está conseguindo juntar alguma pecinha. Eu estou dando bastante espaços para você ir juntando alguma coisa, porque a palavra de Deus, ela é uma só. Do princípio ao fim. Deus é o alfa, também é o ômega. Ou seja, não há mais nada no meio. É uma coisa só. E para dar um pouquinho mais de curiosidade para você, eu te digo o nome dos 3 que você deve saber. Baltazar, Gaspar e Melquior. Você decorou esses, né? Você sabia de cor, é fácil. Eles levaram o quê? Ouro, incenso e mira. O que isso significa? Realeza de Jesus, divindade de Jesus e o sacerdócio e humanidade de Cristo. Pastor, agora bagunçou bastante. Esta é a ideia. Porque agora nós vamos alinhar as coisas pela palavra de Deus mais um pouquinho, que agora eu peguei ela salteada, agora nós vamos juntar aqui. Vamos ver que posição a gente se encontra? Bom, não preciso dizer para você que Deus deu sabedoria
a Daniel, ele foi na presença do rei, revelou o sonho. Os magos não foram mortos, os homens sábios, os magos não foram mortos, tá? E eles estavam espalhados por todo o reino. Segue a vida. Certo até aqui? Certo até aqui? Sai um amém bom aí? Você veja só, quem está em casa não vê, você que está aqui está me vendo pregar. Eu olho para você e eu tenho um bichinho aqui me rodeando toda hora aqui. Está uma maravilha de ver, tá? Tem uma mosca para quem está em casa. Se você está em casa, eu coloco no correio e eu mando para você esse bichinho, tá? Misericórdia. Mas vamos embora. Aí agora, se alguém salva a tua vida, mesmo você morando longe, você vai querer conhecer essa pessoa ou pelo menos saber quem é ou o que faz ou deixa de fazer? Eu sim. Veja como é interessante agora. Ontem comemoramos o Natal. Nascimento de Cristo, o nosso Salvador. Só que Daniel também falou isso. Daniel falou da vinda do Messias para os judeus, o Salvador, o Cristo. Daniel profetizou. Então agora nós temos os magos que não morreram, espalhados pelo mundo, e eles estão de olho na vida e no que faz ou deixa de fazer o homem que deu a interpretação do sonho que salvou as suas vidas. E que ele só conseguiu dar aquela interpretação de sonhos porque o seu Deus, o Deus da sua vida, lhe deu a palavra. Você está começando a entender um pouquinho? Eu sei que alguns irmãos estão e alguns estão no caminho ainda. Mas não está errado, está no caminho. O importante é você estar indo. Agora nós temos aqui Daniel profetizando a vinda do Messias. E você sabia que a profecia de Daniel ela foi levada a sério pelos magos e pelos judeus? Os judeus, os religiosos, os sacerdotes judeus, eles estavam cuidando para ver quando é que ia nascer o Messias. A tal ponto que eles erraram o pulo. Tem a passagem bíblica que conta que os religiosos chegaram a perguntar para João Batista se ele era o Cristo. Veja a importância das profecias dadas pelos homens de Deus. E elas são tão importantes que ontem nós comemoramos uma delas. O nascimento do Messias. O aniversário do nascimento do Messias. Ele não nasceu ontem para começar a reinar. Ele já reina. Ele já ressuscitou, amados. Ele é vivo, está à direita do Pai. Tem gente que pensa que ontem ele nasceu de novo. Ontem nós comemoramos o aniversário, uma data festiva. Só isso. Louvado seja o Senhor pelo seu nascimento. Mas aqui a gente vê que pessoas cuidam isso. Pessoas cuidam de lances, de detalhes. E aqui a gente vê que até os religiosos judeus cuidaram e chegaram para João Batista e disseram: és tu o Messias? É tu o Cristo? Ele disse: não, eu só vim preparar o caminho, daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco vocês vão conhecer quem é o Cristo. Vocês não acham que os magos do outro lado, eu não estou dizendo o mago vidente, eu não estou dizendo o mago feiticeiro, eu não estou falando do mago astrólogo que faz aquelas leituras, porque para nós astrólogo é o cara que vem, liga o rádio, tem umas rádios que tem que passar voando, né? Eu estou no carro, ligo, venho, o signo, pela astróloga, pelo astrólogo, mas vai chupar uma manga. Não é esse tipo de astrólogo. Eu estou falando daqueles que estudam os astros. Aquele que estuda a posição das coisas no universo. Aquele que estuda os detalhes de como se mexem as coisas no céu, no universo.
Esse tipo de astrólogo é um tipo de astrólogo que eu vou falar agora. É um astrólogo que sabe quando se mexe um cometa. É um astrólogo que sabe quando aparece uma estrela em determinada época do ano, em determinada estação. Que ele sabe que naquela determinada estação, pela posição daquela estrela, certas coisas param de acontecer e outras começam a acontecer. Ou você acha que os antigos viajavam? Vamos mexer com Bíblia. Você acha que Paulo viajava com GPS? Ou você não concorda comigo que ele viajava pelas constelações, pelas cartas marítimas e constelações de estrelas? Aprendi a me guiar por estrelas. Esqueci quase tudo, mas quando era novo, serviço militar, eu aprendi a me guiar um pouco pelas estrelas. Você imagina agora pessoas que estudam verdadeiramente as estrelas. Esses cidadãos, e não eram só eles, eles vieram representar, levaram os presentes, 3 reis magos. Agora você sabe que eles não eram reis, e eles eram chamados de magos por causa que eles eram homens sábios. Cada um em sua determinação, ele tinha a sua ciência de sabedoria. Aquilo que a gente chama de QI alto. Aí agora nós estamos aqui, vendo que esses homens, vejo eu agora, a uma certa altura da vida, eles comentaram com os seus colegas, olha, lá na Babilônia, todos nós íamos ser executados, mas um homem sábio, um mago deles lá chamado Daniel, homem sábio, através do seu Deus, interpretou o sonho do rei e poupou a vida de todos nós. E nós estamos acompanhando a história desse homem Daniel, e a gente tem dado crédito ao que ele tem falado, porque ele representa a Deus, ele é temente a Deus, e ele é justo perante as pessoas. Então começa a dar crédito à palavra dele, e nós estamos aqui dando crédito à palavra dele, e ele disse que no futuro não muito distante, nasceria um Messias. Iria nascer Jesus Cristo de Nazaré. Então esses astrólogos agora, astrônomos, astrólogos, eles estão ali estudando, junto com aquele que tem a ciência, aquele que tem a química, aquele que tem todos os conhecimentos, tem a matemática para os cálculos, eles estão estudando, se preparando para saber o dia que esse Messias viria à Terra. Porque eles já sabiam que ia ser o Filho de Deus. Aí eu pergunto, eu vejo pessoas às vezes fazendo umas profetadas e dizendo, Deus está dizendo, vai acontecer isso assim, ali, assim, mas não me pergunta por quê. Pera, isso não vem de Deus. Deus foi falar com os magos do jeito que eles tinham estudado, se preparado, procurado, tentado entender, dado crédito, ele se manifestou para eles do jeito que eles iam entender, mandou para eles um sinal para eles chegarem até o Messias. E qual é o sinal que Deus mandou para eles, para levar eles até Jesus Cristo de Nazaré? A estrela de Belém. A palavra de Deus, ela é riquíssima em seus detalhes. Quanto mais eu e você estudarmos, quanto mais nós prestarmos atenção, mais para a direção de Deus ela vai nos levar. Quanto mais nos prepararmos, mais sábios para vivermos nessa terra nós seremos. Quanto mais de palavra de Deus nós tivermos, mais sábios para preservar o nosso casamento e a nossa família nós vamos ser. Deus usou a estrela de Belém
para levar Baltazar, Melquior e Gaspar até Jesus Cristo de Nazaré. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Agora, amados, você vê como é importante a palavra de Deus. Não é por acaso que os magos foram visitar Jesus. Eles queriam conhecer Jesus. Eles sabiam que cedo ou tarde ia acontecer. E eles faziam os cálculos deles. É óbvio que eles não sabiam o dia. É óbvio que eles não conheciam, mas eles sabiam o movimento das estrelas, sabiam o movimento da lua, sabiam o movimento disso, sabia a estação daqui, sabia a estação de lá. O que chamou a atenção deles? Uma estrela diferente. Espera aí, apareceu essa estrela diferente, com o que ela concorda em nossos estudos? Nada. E o que ela está fazendo aqui? E ela não sai daqui por quê? É um sinal. Que sinal? Sinal que o Messias nasceu. Um filho se nos deu. Nasceu o menino Jesus, como o povo costuma dizer. Eu já digo, nasceu o Salvador, o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Então eles são levados até lá pelo que eles se prepararam. Eles só puderam chegar na presença de Jesus porque se prepararam e Deus mostrou o caminho. Fazia tempo que a pastora não louvava o Senhor com Jesus é o caminho, né? Parece que as coisas caem assim. O Espírito Santo é, tremendo. Agora, eles deram crédito a um homem que o salvou da morte carnal. A humanidade hoje tem profecias que acontecem uma atrás da outra. A profecia de que um filho nos seria dado, um filho de Deus, um Salvador, aquele que faria a nova aliança entre o homem e Deus, aquele que colocaria o gentio junto com o judeu que quisesse na presença de Deus, aquele que ia fazer o homem que aceitasse o seu nome ter vida eterna junto ao seu Criador. Existem as profecias, existem os fatos acontecendo, existe tudo escrito, correndo do jeito que Deus quer. Mas o mundo não olha, não estuda e não se prepara. Por isso que há tantas guerras, tantas revoluções, tantas discussões, tantos casamentos e famílias acabadas, porque há tantas maldições na face da terra. Por quê? Porque o mundo não está se preparando para a volta dele. Se ele veio uma vez, é mais do que certo que ele vai vir 2 vezes. A primeira vez ele veio para fazer a nova aliança, para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, que nós reconhecêssemos que somos errados, nos batizássemos e disséssemos: por causa de Cristo, pelo perdão que Ele me deu, eu renuncio às coisas desse mundo e eu vou viver de uma maneira correta para agradar a Deus e poder adentrar os céus. Me arrependo das coisas erradas e vou procurar fazer as coisas certas. Essa é a primeira vinda de Cristo, já aconteceu. Tem gente que ainda está esperando para ver se isso é verdade, gente, na terra. Tem gente que ainda está duvidando de Cristo e não lê a Bíblia para saber que tem um versículo que Deus deixou escrito, Deus, que tem muita gente que é chamado, né? E muitos são chamados e poucos são, olha bem, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas Deus diz que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo isso, eu creio,
até os escolhidos serão enganados. Por isso que tem tanta dúvida se Deus existe. Por isso que tem tanta dúvida se Jesus não é um conto do comércio. Sim, porque transformaram em Papai Noel e presente. O maior presente é Cristo para nós. Esse é o presente. Existem histórias que rodeiam, mas não existe Deus. Será que existe? Aí eu pego pessoas falando, mas não tem nada, morreu, acabou, tchau e bênção. Você não faz ideia o que a gente ouve por aí. Tchau e bênção para ela, porque eu estou estudando e estou me preparando e convido você a estudar e se preparar para a segunda volta de Cristo. A primeira já aconteceu, as profecias quanto à vinda do Messias já aconteceram. Agora nós temos que se preparar para as profecias da volta de Cristo. Quando Ele vai vir buscar a igreja, Cristo vai vir buscar os seus, amados. Ele vai vir me buscar, Ele vai vir te buscar, Ele vai querer ficar contigo. A pergunta é, o mundo não está dando crédito. Para quem eu vou dar os créditos? Quantos anos se passaram da história de Daniel, que através de Deus salvou os sábios da época, os magos da época? Quantos anos aqueles magos que nem tinham como estar inscritos junto com o povo judeu para a salvação, nem povo de Deus eles não eram, gente. Vamos abrir a cabeça, eles não eram judeus. Eles eram lá do Oriente, eles não eram judeus. Eles não eram do povo de Deus. Eles ficaram anos e anos e anos, geração após geração, até vir Jesus Cristo. De pai para filho, de mestre para aprendiz, ensinando que é verdade que ia acontecer, que a natureza estava dizendo sim, vai acontecer, porque lá no passado teve um profeta que profetizou, e o que ele fez aconteceu, e ele também falou que isto ia acontecer, então vai acontecer, fica atento, te prepara, que o Messias vai vir, e você vai ter que levar ouro, você vai ter que levar incenso, você vai ter que levar mira, você vai levar e você vai reconhecer com esses gestos a autoridade de Cristo. Hoje, nós temos as profecias para a segunda vinda de Cristo. Te prepara, irmão, nós cantamos. Te prepara, irmão, para a volta de Cristo. Te afirma, te ajeita, espera com fé. Mesmo aquele louvor que nós falamos primeiro, que há momentos que Deus se cala, mas Ele não se cala, Ele está deixando a gente tomar as nossas decisões sem nos influenciar. Deus não vai te influenciar. Você tem que buscar conhecimento. Se Deus chegar e socar dentro de você alguma coisa, não tem livre arbítrio. Ele quer que você, por livre e espontânea vontade, tome decisões para a tua vida. Igreja não é lugar de fazer lavagem cerebral. Igreja não é lugar de fazer curso para vir aqui pregar e convencer você a ser alguma coisa na vida. Igreja é lugar de chegar e dizer, Jesus Cristo está voltando, te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã, porque Ele vai chegar. Os magos tinham o presente, agora inverte. Jesus é o nosso presente, Ele é o nosso Senhor, e Ele vem e na sua vinda arrebatará a igreja. Tem os ateus que dizem que nunca se dobrarão
Há um dia de joelhos diante de ninguém, há feiticeiros que dizem que não se dobrarão, há pessoas que dizem que não se dobrarão e ninguém dobrará o seu joelho, o orgulho não deixará as pessoas dobrar o joelho, mas eu quero deixar bem dito que está escrito: todo o joelho se dobrará na presença do Senhor. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. Todo, prestem atenção, todo joelho se dobrará na presença do Senhor. Todo. E eu espero que os nossos joelhos sejam para salvação, porque muitos se dobrarão para perdição, mas será dobrado o seu joelho. A arrogância, o orgulho, a prepotência, as vaidades, as coisas mundanas se dobrarão à santidade de Deus. O que nos faz passar vergonha e nos fazer sentir envergonhados muitas vezes, e eu também me sinto assim, é a santidade de Deus. Santidade de Deus, quando se faz presente, mostra as nossas vergonhas, mostra as nossas fraquezas, mostra as nossas falhas, os nossos pecados, nos faz sentir aquilo que nenhum ser humano gosta de sentir, porque o ser humano, ele tem coisas humanas, da carne, daqui, da terra, e Deus é Espírito, e quando Ele chega na nossa presença, a santidade dEle nos faz ver essas coisas, aonde que nós estamos errando, não para nos envergonhar, mas para que possamos ver os pontos da nossa vida, as fases da nossa vida, o lugar onde nós encontramos, para consertarmos essas coisas que nos envergonham na presença dEle, porque o sangue de Cristo é suficiente para lavar todo o pecado, toda falha, toda imundícia da nossa vida. O sangue de Cristo nos torna dignos de estarmos na presença de Deus. E aí Ele revela aonde estão as falhas, para podermos ser santos, como Ele é santo. Nós temos que ter santidade em nossa vida. Erro sim, mas santidade tem que estar forte na nossa vida. Pecadores somos, por isso que temos Cristo, mas temos que andar e viver em santidade, porque os magos tiveram o sinal. Jesus Cristo disse que agora sinal não tem mais, são as profecias que vão se cumprir. As profecias vão se cumprir. Qual é as profecias? Mas pastor, tem cura? Sim, tem cura. A cura não é um sinal. A cura não é um sinal. A cura é um dom, para deixar a igreja mais reavivada na fé. Sinal foi. Agora é a vinda de Jesus o próximo sinal. E diz ele que nós temos que cuidar. Olha como é que é. Jesus disse que nós temos que cuidar o tempo. Nós temos que cuidar porque o sol vai nascer de um jeito, o mar vai estar do outro, vai dar terremoto, vai dar guerra. Gente, os magos, os sábios da ciência, da química, hoje da computação, cuidam disso. Mas só que ninguém sabe o dia que ele vai voltar, só Deus. Mas todos dizem que pelos fatos que estão ocorrendo, está breve a volta de Cristo. Então eu volto a dizer, igreja, estejamos preparados. Igreja, estejamos firmes na presença de Jesus. Vamos tomar as decisões e ponto. Por quê? Eu já estou encerrando. Por quê? Só essa colocação que o Espírito Santo me deu para fazer agora. Porque vai ter gente que vai entender ou aqui hoje ou alguém vendo a filmagem depois. Você tem que se preparar para ir com Deus e tem que deixar de lado as coisas daqui. Por quê? As coisas daqui, aqui ficarão. Ah, mas eu não vou por causa da tradição, porque eu vou contra a minha família, porque eu tenho minhas riquezas, porque eu tenho que abandonar uns vícios, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Amado, ninguém está te condenando, ninguém está te obrigando a nada. Só que, quando a gente escolhe os prazeres da terra, é na terra que nós fica, né?
Diz o cara lá do interior, é na terra que nós fica. E quando a gente adere às coisas do alto, às coisas de Deus, e a gente se prepara para ir com Ele, quando Ele voltar, a gente não fica, a igreja sobe. É isso que eu te convido nessa noite. Estou encerrando a pregação aqui. Não fique com as coisas mundanas daqui quando Jesus voltar. Suba com as coisas santas que Ele vem buscar, e a igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo é santa. A igreja dos homens é falha. A igreja mundana é falha. Mas a igreja de Cristo é santa e anseia pelo retorno do seu Rei, do seu Senhor, do seu Salvador. Amém, igreja?